Muito boa tarde. Nós vamos dar início à nossa aula de Filosofia do Direito da OAB explicada. Nós queremos saudar os nossos candidatos, as nossas candidatas, queremos saudar todos os operadores do direito que estão aí na luta, na perseguição do conhecimento. E a filosofia do direito, ela vem balancear aquelas disciplinas complexas, como o direito constitucional, direito civil, direito penal, ambiental, estatuto da criança e do adolescente, enfim. Ela vem equilibrar dentro de um contexto de conhecimento e também de sabedoria e de racionalidade. A filosofia do direito, ela é especial porque ela trata desses dois fatores, da racionalidade e também da sabedoria. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante, o simbolismo da sabedoria. Então nós estamos aí continuando aí a estudar todas essas disciplinas, e a sabedoria, ela vem como um tempero para amoldar e aperfeiçoar o conhecimento. Então, numa pequena introdução que eu vou trazer para os nossos alunos e alunas, é que o autor do livro que eu escolhi, são muitos, né? São vários, mas nós temos que trabalhar com pelo menos um livro didático para podermos focarmos, direcionarmos o que nós pretendemos trazer como proposta de ensino. E eu escolhi o livro de curso de Filosofia do Direito, quando no final eu vou citar a fonte desse livro, como forma do nosso aluno, se quiser, ele pode estar adquirindo esta obra jurídica, filosófica, para que o seu aperfeiçoamento neste campo filosófico seja perfeito. O autor do livro Curso de Filosofia do Direito, escrito pelos professores Eduardo Bittar e Guilherme Almeida, traz a figura da coruja, muito importante, este animal, né? A coruja, como sendo uma ave que simboliza a sabedoria. Por quê? Porque se deve ao fato de tradição grega, a coruja ter sido vista como a ave de Atenas, Minerva, para os romanos. Ou seja, como símbolo da racionalidade e da sabedoria, como a representação da atitude desperta que procura e que não dorme, que age sob o fluxo lunar e que, portanto, não dorme quando se trata da busca do conhecimento. Então, os autores desse livro, eles foram muito felizes em iniciar sua obra com esses dois tópicos de relevância, onde o ser humano, ele precisa desses elementos, da racionalidade e da sabedoria. Para que a racionalidade? O raciocínio lógico, para que você tenha um equilíbrio. Quando você, meu aluno, minha aluna, a banca trouxer um problema para você resolver, você vai ter que usar a racionalidade e, como complemento, a sabedoria para poder interpretar o que o examinador da prova, do exame da ordem, quis passar para você. Ele vai trazer um caso concreto e você vai ter que desenvolver esse equilíbrio, né, de forças. Agora nós vamos tratar sobre a reflexão e a ação
dentro da filosofia. Então nós vamos falar aqui, nós vamos estar desenvolvendo de uma forma bem simples para que o nosso aluno possa entender. Utilizando-se de uma alegoria, Pitágoras ilustra essa relação da ação e da observação. Importante, esses dois temas, ação e observação. É muito importante essas palavrinhas chaves para que o nosso aluno, no dia da prova, não se confunda. Então, Pitágoras, ele está ilustrando aqui esse caso que nós vamos trazer agora, da ação e da observação. Então, Pitágoras ilustra a relação da ação e da observação com bastante clareza. Imerso num teatro, ou se participa ativamente dos jogos, que é a ação, ou se observam os jogos, que é a observação. Aquele que está imerso na ação dos jogos, disputando, lutando por uma posição de destaque, exercendo esforços físicos, não pode ter a noção da conjuntura dos acontecimentos que se dão dentro do estádio. Aquele que se encontra na posição de observador, pelo contrário, não age, não participa, não disputa, não concorre, mas possui a noção do todo, a visão privilegiada das ocorrências dentro do estádio. Na filosofia pitagórica, o filósofo é apontado por meio de um simbolismo alegórico, como aquele que participa da vida como espectador dos acontecimentos, e não como aquele que se coloca em posição ativa no desenvolvimento de diversas atividades. Vamos tentar entender esse contexto que esse tema nos reflete, nos leva a refletir. Ele trouxe, no caso concreto, duas situações. Aqueles que participam das atividades dos jogos, que o autor considerou como ação, muito importante, aqueles que participam, né, ativamente envolvido com os jogos e suas nuances, e tem também aqueles que observam, aqueles que estão no mesmo estádio, mas estão observando. Isso é muito importante quando nós estamos participando de alguma atividade. Nós temos aqueles que participam ativamente e aqueles que observam o que os que estão no jogo de ação estão fazendo. Então é muito importante essa reflexão para que o nosso aluno ele possa ter esses dois sensores. Ele ter a observação como um todo e a ação para poder agir de uma forma racional. Na filosofia, nós sempre vamos estar tratando da racionalidade, do conhecimento, da sabedoria, do cognitivo, né? Isso é muito importante porque essa disciplina, ela ajuda muito o juiz, quando ele vai sentenciar uma sentença, ele vai dar uma sentença, no caso concreto, o juiz terá que aplicar dentro da sua contextualização essa racionalidade, para que ele possa prolatar uma sentença justa para aquele que de fato merece o direito. Outro tema nós vamos tratar sobre a urgência de pensar. A urgência de pensar, isso é muito importante. O contexto atual no qual se insere esta reflexão merece esclarecimentos. Qual a principal marca da sociedade contemporânea, sociedade de hoje, né? Senão a de uma sociedade que nos convida à anestesia reflexiva.
sobre ela mesma, a apatia política sobre os desafios futuros comuns, a inércia espectadora e a aceitação do status quo e, enfim, ao consumo compensador. Trata-se de uma sociedade anestesiada pela forte presença do poder econômico, pela imperativa e sedutora determinação dos comportamentos a partir de modas e influências midiáticas. E exatamente por isso, incapaz de reflexão. Por isso, a filosofia está fora da moda. Foi expulsa, é considerada correntemente, mesmo entre intelectuais, assunto que causa estranheza. Aliás, intelectuais se tornaram, na era da razão técnica, também fruto do positivismo, meros especialistas em assuntos afunilados, agindo e pensando sobre cones de normas tecnicamente relevantes. É usual ouvir-se a frase: filosofia? Mas para que isto? O interdito ao pensamento vigora em todos os meios, mesmo nos meandros ao pensamento vigora os meandros da educação de mercado. Pois, se o pensamento significa autonomia, ele incomoda, ele provoca, ele modifica, ele desestabiliza, ele causa distúrbios e produz perda de hegemonias. Onde está o pensar? Está também o princípio da renovação e da mudança. Nem sempre a mudança é bem-vinda, especialmente para aqueles que se arvoram na condição de conservadores das estruturas reinantes. Neste sentido, conta-se com a omissão da minoria, aliás, conta-se com a omissão da maioria, com a desmobilização dos intelectuais e também com a inconsistência das novas gerações, adestradas que foram pelo consumismo e pela consciência do imediatismo. Vamos falar sobre algumas características sobre esse contexto. Pensar. Vamos começar com pensar. No século XXI, como nós estamos vivendo hoje, a nossa sociedade moderna, a maioria das pessoas hoje não querem mais pensar. Pensar é necessário para a reflexão, para você tomar decisões sábias, decisões sadias. E o contexto que nos traz é que a nossa sociedade vive em uma sociedade anestesiada, fora do contexto. Há muitas influências de todos os lados. Nós temos as influências midiáticas, nos deixando, muitas vezes, incapazes de refletir. Temos também o contexto, já atingindo até alguns intelectuais, de que a filosofia está fora de moda. Mas não, a filosofia não está fora de moda. O contexto também falou sobre o pensamento como uma motivação de autonomia. O pensamento, ele não tem limite, ele não tem barreira, ele é dinâmico. O pensar é ilimitado. Todos nós temos essa ilimitação no pensar. Então o contexto nos diz que o pensamento significa autonomia, porque ele incomoda, ele provoca, ele modifica, ele desestabiliza, principalmente aqueles que estão acomodados, achando que está tudo bem. É difícil de refletir, é difícil de pensar, mas as pessoas que buscam essa autonomia, ou seja, buscam o conhecimento, buscam também o pensamento, eles se sentem naturalmente livres para conquistar os seus objetivos.
O contexto vai nos trazer no próximo tópico um tema muito importante para os dias presentes, né? Que ele nos diz assim, podem os filósofos modificar o mundo? Isso é uma reflexão muito nobre. Vamos conhecer um pouquinho dessa teoria, né? Seria demasiado exagero considerar que é pretensão dos filósofos modificar o mundo. Suas ideias, porém, não se lançam ao mundo sem motivo, sem objetivos, sem finalidades. O pensamento se exerce de forma tão presencial entre os homens do mundo que, uma vez acolhida, é adotada como forma de comportamento. Traz como desencadeamento certa modificação do mundo. Então, o filósofo modifica indiretamente o mundo, pois seu rastro é sua marca impressa sobre as coisas e as pessoas, à medida que suas ideias são recepcionadas, dispersas, divulgadas pelas comunidades a que se destinam. Essa modificação decorre do fato de as pessoas abraçarem a palavra pregoada na seara filosófica, de modo a criar-se, na prática, o que no pensamento foi arquitetado pelo pensador tão somente. Este não age sozinho, mas com o respaldo, com o auxílio, com o concurso, com a empreitada de adeptos, continuadores, idealizadores de suas ideias. Filosofias, mais propriamente jurídicas, determinaram a fundamentação lógica e sistemática do direito, como ocorre com a doutrina de Hans Kelsen. Hans Kelsen, nós vamos falar muito sobre esse filósofo voltado para o direito, na sua obra magna, Teoria Pura do Direito. O que pensar do ensino jurídico universitário sem o concurso desse jurista? Qual jurista? Hans Kelsen. O que pensar dos destinos do positivismo jurídico do século XX sem a existência da teoria piramidal e normativa do sistema jurídico? O que pensar das sucessivas décadas de profissionais do direito formados sob a ideologia positivista, normativista, sem a existência de Hans Kelsen? Boa ou má, sua contribuição é um marco indelével da cultura da literatura jurídica universal. Bom, o que o contexto quer nos trazer é que os filósofos já contribuíram em muito em suas obras para modificar indiretamente o mundo. Trouxe novos valores, novos contextos, novos direitos, né? Então, os filósofos, de uma certa forma, eles contribuem para o melhoramento do conhecimento, da racionalidade, né? E outra coisa, os filósofos também, eles contribuem muito para a fundamentação lógica. Nós vamos estar tratando sobre a fundamentação lógica quando nós estivermos estudando teoria geral do processo, também da sistemática do direito. Como é que o direito se desenvolve dentro de um contexto de uma literalidade da justiça, né? Nessa doutrina de Hans Kelsen, nós vamos estar conhecendo melhor a sua teoria, a sua codificação, e o contexto também aqui traz sobre a pirâmide da teoria, da pirâmide piramidal e da normativa do sistema jurídico. Qual é a finalidade dessa pirâmide? São as hierarquias das normas, onde Hans Kelsen propôs, né, que as normas tivessem uma hierarquia. Dentro dessa pirâmide, nós vamos conhecer a teoria, quando nós estivermos estudando melhor a teoria geral do direito, nós vamos conhecer melhor essa pirâmide de Kelsen. Como é que ele distribuiu essa hierarquia de normas? Ele trouxe as normas fundamental, que é a norma principal,
né? Muito importante. Qual é a norma constitucional e fundamental? A Constituição. Depois ele traz os seus textos dentro de uma hierarquia que ele traz. Primeiro ele traz a norma fundamental, que é a Carta Maior, dentro de um Estado. Depois ele vem com a Constituição. Depois ele vem com as emendas constitucionais, no caso do ordenamento jurídico aqui no Brasil. Depois ele vem com as leis complementares. Nós vamos estar estudando com detalhes, né, cada definição dessas normas. Depois ele traz as leis ordinárias, as medidas provisórias e também os tratados. Depois ele trata, dentro dessa pirâmide Kelsey, dos decretos e das resoluções e também das portarias. Nós não vamos adentrar muito dentro da filosofia do direito, essa pirâmide, porque nós vamos tratar com ela em matéria específica. Mas é importante a contribuição de Hans Kelsey para a fundamentação lógica do direito com relação a essas normas. Agora vamos tratar sobre um tema muito importante, que é conhecimentos humanos. Os conhecimentos humanos são inexauríveis, enquanto a vida é finita, ou seja, é limitada. Os horizontes do saber se dilatam à medida que a dinâmica da realidade se altera. O famoso adágio clássico ad longo vita brevis retrata precisamente a sensação de impotência humana diante da imensa árvore do conhecimento. Se amplia mais. Se considerarmos, ainda que as culturas são muitas, e cada país tem a sua cultura, tem o seu costume, tem as suas normas, né? O conhecimento se amplia ainda mais com essa dilatação, expansão das culturas. É vão o esforço humano de tudo saber, assim como é fútil a tentativa de controlar, deter e dominar o conhecimento. O conhecimento se renova, o conhecimento se reinventa, o conhecimento se multiplica, o conhecimento se modifica, especialmente a tendência inaugurada pela modernidade de reduzir todo o conhecimento à ciência e de pretender, com um método moderno, produzir uma vida fundada em certezas e evidências estritamente científicas. A ciência é, sem dúvida, a base de uma série de progressos materiais na relação do homem consigo mesmo e do homem com a natureza. A diversidade dos conhecimentos humanos requer sejam identificadas algumas categorias básicas que demonstram a versatilidade do homem na aplicação de sua razão e de suas capacidades anímicas. O senso comum, nós vamos falar muito sobre o senso comum dentro da filosofia. O senso comum, a religião, a técnica, a ciência, a filosofia, são as principais formas de projeção do homem. Formas que acabam por compor as mais evidentes e as mais destacadas categorias culturais e humanas. Então, o contexto nos fala sobre o conhecimento. O homem, por ele ser um ser racional, diferentemente dos animais, que os animais são irracionais, eles precisam dessa revisitação, desse reinvento, né? Ele precisa se renovar, ele precisa se multiplicar, ele precisa se modificar de uma forma que traga mais utilidade naquilo que ele aprende, naquilo que ele busca, naquilo que ele vai conhecer. E os autores também falam que os conhecimentos humanos, eles são inexauríveis, são sem limitações, né? Para este contexto. O homem, ele é um ser preciso. O homem precisa de conhecer o ideal, conhecer o dever ser, o que ele deve ser e o que ele deve contribuir. Hans Kelsey, como nós falamos, contribuiu muito para o direito, mas tem outros
filósofos que nós vamos conhecer, que eles também contribuíram à medida do que eles foram vivenciando as suas épocas, eles foram contribuindo com os seus conhecimentos filosóficos. Agora vamos falar sobre partes da filosofia. Dentro desse contexto, partes da filosofia, é costume apontar, de acordo com o acúmulo das experiências filosóficas, desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga, subdivisões didáticas dos saberes filosóficos, enquanto múltiplos são os territórios pelos quais se espraiam as visões de mundo influentes. As classificações são muitas, as opiniões são as mais variadas, as diferenças entre teóricos ainda maiores. Convém apenas que se diga que a filosofia se espraia por campos infinitos de conhecimento. Já falamos um pouquinho sobre isso. À medida que inesgotáveis são os saberes e suas distinções teóricas são as que seguem. A filosofia vai tratar muito sobre esse tema, sobre a ética, sobre a lógica, sobre a estética, sobre a epistemologia, a filosofia política, a metafísica, a história da filosofia, a filosofia da história e a filosofia da linguagem. Então, dentro desse contexto, nós vamos estar aprendendo a cada um desses institutos, muito importante para o nosso aluno e para a nossa aluna conhecer esses institutos que o autor nos direciona. Agora vamos falar sobre um pouquinho da filosofia da história, da filosofia do direito. Agora sim, nós vamos estar direcionando mais no ramo do direito a filosofia, Estamos deixando aqueles outros campos um pouquinho para mais tarde, e nós vamos estar focando a nossa área, o nosso ramo, que é o direito. Os sistemas filosóficos que se pronunciaram sobre questões de justiça, da consciência social e do direito se acumulam na história. Além disso, deve-se perceber que a relação entre o autor e história é uma relação tensa e sempre muito desigual. Há aqueles que foram relegados ao ostracismo, banidos ou perseguidos. Platão é um dos filósofos, Platão é vendido em determinado momento de suas viagens como escravo, da mesma forma como Sócrates. Sócrates também, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esses filósofos que contribuíram muito para a filosofia do direito. Sócrates foi morto pela cidade. Nietzsche é, na esteira de Schopenhauer, um crítico da modernidade e do racionalismo moderno. Nietzsche reage ao seu tempo da mesma forma como o tempo reagiu a Aristóteles. Aristóteles também é outro filósofo muito importante. Nós vamos falar um pouquinho da sua obra, da sua biografia daqui a pouco. Dogmatizando-o ou rejeitando-o como se sucedeu ao longo dos expurgos de suas obras no século XIII. Para sua aceitação, se consagrar como base dos ensinamentos da Igreja, com a releitura operada por São Tomás. É outro filósofo muito importante que nós vamos estar falando durante as nossas aulas, conhecendo melhor a sua biografia. Por sua vez, Rousseau também é outro filósofo, nós vamos estar falando um pouquinho dele nas nossas aulas. Rousseau haverá de ser incorporado à história ela mesma e terá algumas das premissas de seu pensamento acolhidas para se tornarem revolucionariamente parte do processo de subelevação social de 1789. Na França, os filósofos e a história estão, portanto, em tensa relação, mas são reciprocamente determinados. Nietzsche morreu no esquecimento, mas tornou-se a força centrípeta dos olhares do contexto pós-moderno de Foucault, Jeanine,
Fatimi. O que eu quero trazer aqui dentro desse contexto é que esses sistemas filosóficos, hoje eles estão contextualizados dentro da área da justiça. Nós vamos falar muito sobre o que é a justiça, qual é o conceito de justiça, qual é a contribuição desses filósofos para com o direito, para com a ciência jurídica, para com a justiça, para com a consciência social, para com a contribuição desses filósofos com relação aos seus ensinos, aos seus enunciados para a contextualização da filosofia. Vamos trazer também, vamos falar agora sobre um tema da filosofia ocidental e suas origens orientais, que existiam no passado algumas correntes que buscavam mais filósofos, entendimentos filosóficos trazidos por filósofos do Ocidente e outros do Oriente. Então nós vamos estar fazendo essa conexão entre filosofia ocidental e suas origens orientais. Antes de mencionar uma ordem cronológica que destaque os principais pensadores ocidentais, dos antigos aos contemporâneos, parece necessário, antes de tudo, entender por que estudamos a filosofia, o amor, a sabedoria, enquanto filosofia ocidental. E por que se costuma dedicar tão pouco tempo à compreensão da filosofia oriental. Então, existia no passado essa conotação, né? Que era mais importante, se era do Ocidente, se era do Oriente, quais eram os seus ensinamentos, quais seriam as suas contribuições, e assim sucessivamente. Assim, a filosofia é, em seu nascedouro, ou seja, lá no início, fruto de uma síntese operada a partir de legados culturais orientais antigos, processados pela específica contribuição grega. Há, pois, grandes dívidas dos gregos para outros povos orientais, os antigos, que são os babilônios, os assírios, os caldeus, os persas, os egípcios, retirados os exageros do orientalismo, percebe-se que, de fato, a filosofia tem dívidas com a sabedoria dos orientais. Sim, não resta dúvida, né? Não só porque as viagens colocaram os gregos em contato com os conhecimentos produzidos por outros povos, sobretudo os egípcios, os persas, babilônios, assírios e caldeus, mas também porque os dois maiores formadores da cultura grega antiga, os poetas Homero e Hesíodo, encontram nos mitos e nas religiões dos povos orientais, bem como nas culturas que precederam a grega, os elementos para elaborar a mitologia grega que depois seria transformada racionalmente pelos filósofos. Para fins de formação na área do direito, agora sim nós vamos estar focando a nossa área, né? Para fins de formação na área do direito, as influências serão ainda mais marcadamente ocidentais. Isso é muito importante. A dívida para com as práticas, as instituições e os conceitos fundamentais são de cristalina origem greco-romanas. Termos como virtude, lei, justiça, política estão neste escasso rol de termos fundadores, seja da filosofia moral, da filosofia de direito, seja da filosofia política. Então, a influência dos filósofos, tanto ocidentais como orientais, foram muito importantes para a desenvoltura da filosofia como um todo. Então, para o direito, principalmente, essas influências foram marcadamente positivas, porque dentro de um contexto de conceitos e fundamentos são de cristalina origem greco-romana. Então, tanto a Grécia como o romano, né? Os romanos
e outros povos, como nós vimos, caldeus, assírios, né, babilônios, foram muito, os persas, né, foram muito importantes para o contextuamento da filosofia do direito. Agora nós vamos conhecer alguns representantes da filosofia ocidental. Eu não vou falar de todos, que são muitos. Eu vou falar apenas os nomes e como destaque de 3 filósofos que nos deixaram um legado muito importante. Não menos importante do que todos os outros que eu vou citar aqui. Eu vou citar de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes ou Anaximenes, Pitágoras, Demócrito, Protágora, Sócrates, Platão, Aristóteles, Zenão de Sítio, Epicuro, Plotino, Agostinho de Hipona, Abelardo, Tomás de Aquino, Francis Bacon, René Descartes, John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, George Friedrich Hegel, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Theodor W. Adorno e Hannah, deixa eu voltar aqui, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre, Jürgen Habermas e Axel Honneth, Robert Alex. Todos esses filósofos, eu gostaria depois, meu caro aluno, minha cara aluna, que você conhecesse um pouquinho a sua biografia, para que, quando cair alguma questão na prova do exame da ordem sobre esses cultores da filosofia, o nosso aluno não possa perder a sua questão, que é muito importante. Eu vou citar, como eu falei, apenas de 3, que foram muito influenciadores, que fizeram destaque. Vou começar por Sócrates. Sócrates registra-se aqui do período de 469 a 399 a.C., polêmico pensador, que tumultuou Atenas no século V a.C., com sua iluminação filosófica e com sua maiêutica dialética, dedicou sua filosofia à cidade-estado polis, Atenas, que era o centro das atenções do período que ele viveu, né? Bem como aos cidadãos, enfocando sobretudo temas morais e antropocêntricos, sem deixar obra escrita, pois seus diálogos eram travados em praça pública, agora. Condenado a beber do veneno cicuta em 399 a.C., foi quando ele morreu, acusado de perverter a juventude e de propalar adoração a outros deuses, a sentença do tribunal popular resignou-se, tornando Marte histórico da filosofia. Eu queria destacar aqui, dentro desse contexto da era do filósofo Sócrates, o Tribunal Popular. É muito importante nós sabermos o que é nos dias de hoje o Tribunal Popular. Qual é o contexto hoje, no século XXI, do Tribunal Popular? É o Tribunal do Júri. É o Tribunal do Júri, onde o Tribunal do Júri é formado por 7 julgadores que estarão ali fazendo o seu papel constitucional, porque é constitucional, está lá na Constituição Federal, onde
vão proferir os seus votos. Depois nós vamos estar falando sobre o Tribunal do Júri. É esse Tribunal Popular, que na época de Sócrates também existia. Só que, ao invés de Tribunal do Júri, era Tribunal Popular. É muito importante nós sabermos essa contextualização desses nomes. Muito importante. Agora vamos falar sobre Platão. Platão registra 427 a 347 a.C., autor de inúmeros diálogos. É muito importante que nosso aluno saiba que naquela época eram os diálogos que eram verbalizados. É muito importante. Depois, aqueles que tiveram interesse em concretizar, materializar esses diálogos, fizeram posteriormente, né? Mas era muito importante essa contextualização do diálogo, né? O autor, Platão, autor de inúmeros diálogos, com destaque para a República, né? Que é o principal, né? Destaque, foi discípulo de Sócrates e fundador da Academia de Atenas. Sua filosofia ontológica e dualista pressupõe a existência de uma realidade para além da realidade mundana, representando certa fusão da dialética e da ética socrática com o orfopitagorismo e o sincretismo oriental. Sua doutrina do Estado revela o primeiro dos comunismos possíveis. Então, a era de Platão foi uma era de muito conhecimento, né? De muito conhecimento. E, finalmente, nós vamos falar um pouquinho sobre Aristóteles. Aristóteles também foi um grande filósofo, sofista, que deixou, né, o seu legado para que nós pudéssemos hoje estar falando sobre as suas ideias, sobre a sua enunciação com relação à filosofia. Aristóteles registra período de 384 a 322 a.C., discípulo de Platão, nascido na Macedônia, é autor de extensa obra em forma de grandes tratados. Olha aí a contribuição de Aristóteles, né, para os tratados, né? Notabilizou-se pelo caráter científico de seus escritos. Seus escritos, agora sim, já tem coisas escritas, né? Pela fundação de vários saberes. Ele usou muito a lógica, a biologia, e pelo afinco ao estudo da natureza e das causas das coisas e fenômenos, considerado o pai das ciências. Muito importante. Aristóteles é considerado o pai das ciências. Operou a síntese da cultura grega em desaparecimento em pleno século IV. Então, os conhecimentos filosóficos deixados por Aristóteles, discípulo de Platão, foi muito importante para o desenvolvimento intelectual e cognitivo da filosofia nos dias atuais. A sua contribuição nos deixou, né, que hoje pudéssemos, né, fazer essa pesquisa e contribuir também com a filosofia para os dias atuais. Eu vou trazer agora para vocês a fonte da obra que eu mitiguei alguns excertos para a desenvoltura dessa aula. A fonte nós temos a obra que eu recomendo aos nossos ilustres candidatos a comprar essa obra do nosso professor. Curso de Filosofia do Direito, os autores Eduardo Bittar, Guilherme Almeida, da revista atualizada e ampliada, 15ª edição, editora GEM, ou GEM Atlas, edição 2021. Antes de nós encerrarmos a nossa aula de hoje,
eu gostaria de solicitar aos nossos alunos que mirassem para o nosso QR Code, que vai aparecer do lado direito da sua telinha, e quando você clica no nosso QR Code, automaticamente direcionará para os nossos endereços, no qual nós divulgamos o nosso trabalho. Quando você clica no QR Code, vai direcionar o nosso WhatsApp, vai direcionar o nosso endereço do nosso escritório de advocacia, onde nós temos também um site, né, no escritório de advocacia. Vai direcionar também as nossas aulas ministradas no canal YouTube, e também vai direcionar ao nosso e-mail, que está lá na QR Code, para que, se você tiver alguma dúvida com relação a esta aula, você pode estar nos enviando um comunicado e nós iremos estudar o seu ponto de vista, colocado o nosso endereço, e vamos estar lhe respondendo com brevidade. Eu gostaria de trazer para os nossos alunos duas questões do exame da ordem, para que o aluno e a nossa aluna já vá se familiarizando. Eu vou trazer aqui um contexto de um exame que caiu na prova, que ele diz o seguinte: a banca da ordem, ela colocou um contexto, um enunciado que diz o seguinte: e tiveste a audácia de desobedecer a essa determinação? Já começou com uma pergunta, né? E tiveste a audácia de desobedecer a essa determinação? Sim, porque não foi Zeus que a promulgou. E a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que teu edito tenha força bastante para conferir ao mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. Não existem a partir de ontem ou de hoje. São eternas, sim, e ninguém sabe desde quando vigoram. É um texto de Sófocles. É um filósofo. Nós vamos estar falando sobre a sua obra, sobre a sua contribuição futuramente. Sófocles. Dentro do contexto da pergunta da prova foi o seguinte: o excerto acima é parte da peça Antígona, uma das mais importantes tragédias gregas, que foi escrita por Sófocles. De acordo com Aristóteles, em seu livro Retórica, essa peça de Sófocles, eu gosto de falar 2, 3 vezes para nós começarmos a memorizar esses nomes importantes para a prova do exame da ordem. Sófocles pode ser usada para se entender o que seria uma lei natural. Assinale a opção que apresenta, segundo Aristóteles, o conceito de lei natural. Então é muito importante, quando o nosso aluno e a nossa aluna interpreta corretamente a questão. Então a pergunta é muito simples, é o conceito da lei natural. Então, como resposta, nós temos que a justiça da qual todos têm, ou seja, a justiça é erga omnes, é para todo cidadão, toda cidadã. Importante nós interpretarmos as questões da prova, que ela é muito... As provas do exame da ordem, da FGV, elas são muito científicas, né? Então, a justiça da qual todos têm, é uma justiça comum para todos. De alguma maneira, uma intuição, e que é comum a todos, independentemente de todo estado
e de toda a convenção recíproca. Então, o que é a lei natural? A lei natural é uma justiça para todos. Não existe aqui maiores e menores. É de uma maneira equânime. Vamos ver uma outra questão. O Código Civil de Napoleão, de 1804, quando foi promulgado, representou um momento de grande expectativa e confiança dos poderes da lei escrita. Nesse contexto, surge um importante movimento no direito, chamado Escola da Exegese. Agora vamos para a questão. Assinale a opção que, segundo Miguel Reale é um grande jurista, em seu livro Lições Preliminares do Direito, define este movimento. Vamos para a resposta. A sustentação de que na lei positiva e de maneira especial no Código Civil já se encontra a possibilidade de uma solução para todos os eventuais casos ou ocorrências da vida social. Então, Miguel Reale, no seu livro Lições Preliminares, ele diz que trata-se, o Código Civil, ele é uma lei positiva, é uma lei especial, não é uma lei geral, é uma lei especial, e dentro desta lei, do Código Civil, ela traz solução para todos os eventos ou casos eventuais nas ocorrências da vida social. O que é vida social? É a interação entre as pessoas, sociabilidade. Nós já tratamos isso em outras aulas. Então, é muito importante que o nosso candidato, quando fala sobre código, sobre norma, é lei positiva. Próxima aula, direito ambiental. Até a próxima.